Amém. Amém, queridos? Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Amém. Já foi cantado aqui nesta noite o quanto o Senhor nos ama. E essa é a mais pura verdade. O amor dele, ele é incomparável. E eu quero aproveitar que você está de pé aí, abra sua Bíblia, na primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, bem um pouco antes de Apocalipse. Primeira epístola de João, no capítulo de número 3. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Isso, a epístola de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, assim nos diz a palavra do Senhor. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, oh glória, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados, e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa, e ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Para encerrar, a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Feche os seus olhos, deixa eu orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez, fala conosco esta noite. Desejamos ouvir a tua voz e assim sair deste lugar impactados, ó Deus, pelo poder da tua palavra. Declaramos que precisamos da tua presença, e que nesse momento desapareça o homem
e apareça Cristo. E para Ele seja honra, para Ele seja glória e todo louvor para todos sempre. Amém e amém. Toma o seu assento, por favor. Aleluia. Querido, olha para essa pessoa que está do teu lado, por favor, e diga com propriedade para ela. Fala assim: meu irmão. Diga: minha irmã. Nós temos uma identidade. Aleluia. Talvez você vai dizer para mim: sim, pastor, eu já fiz a minha identidade nova, está aqui no bolso. Mas essa nova identidade veio do céu sobre a sua vida. Oh Senhor, aleluia. Deixa eu te perguntar uma coisa: como é que está a sua vida com Deus? Não precisa responder, não. Responda para você mesmo. Como é que está a sua vida com Deus? Com esse Deus que nós conhecemos, com esse Deus que nós adoramos, com esse Deus que tem cuidado de cada um de nós. Irmãos, o que significa ser filhos de Deus? Será que existe um padrão para a vida cristã? Será que existe diferença entre o verdadeiro seguidor de Cristo e aqueles que optam por não seguir a Cristo? Sabe por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele enfatiza a importância da obediência e a aplicação do amor no nosso viver diário. Nos primeiros capítulos desta epístola, é abordado justamente a comunhão e a luz. Mas quando você entra nesse capítulo de número 3, ele vai falar dessa nova identidade que eu e você alcançamos em Cristo Jesus. E é esta identidade que nos apresenta como sendo eu e você filhos de Deus. A palavra de Deus, ela afirma de forma categórica que tanto eu quanto você, nós não somos aquilo que as pessoas acham que somos. Nós não somos aquilo que as pessoas muitas vezes declaram que somos. Nós somos, na verdade, aquilo que a palavra de Deus diz que somos. E a palavra de Deus, ela é clara ao dizer que você é filho de Deus. E o apóstolo João, ele nos leva a entender que não há meio termo. Ou somos filhos de Deus agindo em justiça e amor, ou somos filhos do diabo vivendo em iniquidade e em pecado. Então eu quero convidar você para que juntos nós venhamos a entender sobre quem somos em Cristo e como devemos viver, como nós devemos proceder com a nossa vida, a fim de que o nome do Senhor continue sendo glorificado através de cada um de nós, através da nossa vida. Esse texto aqui, ele chama a atenção, e alguns pregadores costumam declarar que essa palavra, ela é uma palavra impactante e confrontadora. Mas eu pessoalmente gosto disso, quando nós somos confrontados, não por qualquer palavra, mas confrontados pela verdade, que é a palavra de Deus. E esta, Caio, é uma palavra que nos confronta com a realidade da nossa vida.
nos leva a momentos de reflexão. Porque eu não posso imaginar que no meio de uma multidão eu seja apenas mais um. Não! Eu quero ser alguém que no meio de uma multidão faça a diferença. Alguém que através da minha vida glorifica o nome do Senhor. Oh, aleluia. Então esse texto aqui nos chama a atenção para o cuidado que precisamos ter. E é preciso entender que hoje vivemos uma nova identidade. Hoje nós somos chamados de filhos de Deus. A verdade de que Deus é nosso Pai e nós somos os seus filhos é uma das maiores revelações que nós podemos encontrar dentro do Novo Testamento. Aleluia. E eu preciso que você entenda que ser filho de Deus, meu irmão e minha irmã, escolhidos e adotados por Cristo, está na verdade entre as mais elevadas honras e privilégios da nossa salvação. Que alegria alcançar a salvação em Cristo Jesus. Você está alegre por isso? Dá glória para Ele aí. Aleluia, aleluia. E precisamos, irmãos, valorizar essa tão grande salvação que nós alcançamos pela graça. E saiba que ser filho de Deus, meu irmão, é a base da nossa fé, confiança em Deus e nossa esperança de glória para o futuro. Veja que aqui está a fé, está a confiança e está a esperança. Vamos entender isso. Por que fé? Porque é exatamente ela. A fé que nos proporciona força e coragem para superarmos os desafios e viver como um filho de Deus é um grande desafio que vale a pena enfrentar. Oh, aleluia! E por que a confiança, pastor? Essa deve ser depositada inteiramente em Deus e não nos homens. Por que não nos homens? Porque eu sei que você também entende isso. Os homens, eles podem te decepcionar na primeira esquina, mas quando nós falamos de Deus, nós falamos de um Deus que é fiel, que honra a sua palavra e cumpre as suas promessas. Esse é o Deus que nós servimos. E a esperança, pastor? A esperança, ela é uma expectativa. É um sentimento de quem vê possível a realização daquilo que deseja. E eu acredito que você tem dentro do seu coração esse desejo de chegar ao porto seguro, de alcançar a Canaã celestial. E essa fé, a perseverança, a esperança não pode deixar faltar no seu coração. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que alcançaram aquilo que pediram para o Senhor, porque perseveraram, lutaram e não deixaram se vencer pelo cansaço. Eu vou citar apenas um para você. Alguém que anualmente saía da cidade chamada Ramá e ia para a cidade chamada Siló. Para quê, pastor? Para adorar a Deus, para sacrificar a Deus e colocar diante de Deus a sua necessidade. E a verdade é que, pela insistência, ela alcançou o seu milagre. Ela alcançou. Aleluia. Queridos, Deus quer que nos tornemos cada vez mais conscientes de que somos realmente seus filhos. Que não haja dúvida em nosso coração de que nós estamos dispostos também a cumprir a sua vontade. E aí eu preciso que você entenda algumas coisas importantes. Entenda que essa é uma carta endereçada a crentes cristãos. Olha aqui para mim, por gentileza. Erga a tua vozinha e fala assim: essa carta é para mim. É
para nós, irmãos. Aleluia. Essa carta está endereçada aos crentes cristãos, e uma das principais questões contextual presentes nesta carta é a de como a salvação funciona na vida dos crentes. Aleluia. Veja que um dos propósitos é exatamente o de levar os cristãos a viver uma vida de pureza e comunhão com Deus, e não apenas com Deus, também com os irmãos. É bíblico. Eu vejo como um mandamento. Jesus disse: amemo-nos uns aos outros, como eu vos amei. Quem está entendendo aqui? Aleluia. Aleluia. Oh Jesus. Observe que aqui no capítulo 3, está sendo apresentado aqui o contraste entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, enfatizando que aquele que pratica e vive no pecado é filho do diabo. Aquele que pecou, que peca desde o princípio, enquanto aquele que pratica a justiça, pratica o amor, é nascido de Deus e é chamado filho de Deus. Então essa carta aqui faz uma clara distinção entre aqueles que são considerados filhos de Deus e aqueles que não são. Daqui de cima, daqui de cima, eu olho para você e me reservo o direito de dizer para você: nunca se esqueça disto, você é filho de Deus. Erguemos as nossas vozes aqui nesta noite e no final vamos cantar essa canção. Ele nos ama. Ele nos ama. Dá para entender isso, querido? O nosso coração foi encontrado, a nossa vida foi encontrada por uma graça que eu e você não merecíamos. Mas Caio, ela nos alcançou. E eu não posso continuar caminhando oscilando em meu pensamento, não. Eu preciso caminhar de uma forma que em tudo o nome dele é glorificado através da minha vida. Aleluia. De certa forma, meus irmãos, isso aqui me traz à memória o livro do profeta Malaquias, em seu capítulo 3 e no versículo de número 18, que apresenta exatamente a distinção futura entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E o profeta Malaquias vai destacar que no futuro haverá uma clara separação entre os justos e os ímpios, entre os que de fato servem e os que não servem a Deus. Queridos, o que Deus quer nos dizer através dessa palavra? Ele quer dizer para mim e para você que vai chegar o tempo da prestação de contas. Vai chegar o tempo em que a diferença entre um e outro será manifesta. Malaquias critica aqueles que se aproximam de Deus apenas com formalidades, mas sem sinceridade no coração. E isso é um perigo. Por quê, pastor? Porque nós encontramos registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 15, 8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se tem uma coisa, irmãos,
que eu preciso nunca esquecer: que o Deus que eu prego, o Deus que eu adoro, é o Deus que conhece a minha vida por inteiro. São quase, daqui a pouco está chegando nos 50 de casado, mas tem coisa que eu não consegui entender ainda na vida dela, nem ela na minha. Mas o importante é que a gente prossiga em amor. Mas Deus, Caio, Deus tem o raio-x da nossa vida por completo. Quando um preletor, quando um pastor assume uma tribuna, assume um púlpito, oh, aleluia, e declara que Deus te conhece, pode acreditar que isso é verdade. Então, vai chegar esse tempo. Vai chegar esse tempo. O que nós podemos aprender com isto? Mateus está dizendo que com os lábios louvamos, mas o coração está longe. O que nós podemos aprender com isso? É que a verdadeira adoração, meu irmão, ela parte de um coração sincero. Queridos, Deus, Ele vai revelar a verdadeira natureza daqueles que, têm um coração voltado para Ele, que servem a Ele com verdade. Malaquias 3,18 é uma promessa de que a fidelidade a Deus será recompensada, mas a hipocrisia será exposta no futuro, quando o Senhor dos Exércitos irá julgar a todos, sem exceção. Pode colocar para mim aí o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, por gentileza. Isto: eu vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito. Oh, meu Deus! Conforme estava escrito nos livros. Querido, vai chegar o tempo em que a verdade acerca da minha e da tua vida será exposta. Oh, aleluia! Você pode, com todo o respeito, colocar a mão no ombro de quem está do teu lado? Faz igual o Paraíba, olha dentro do olho dele, dessa pessoa. Fala assim: meu irmão, eu posso te dar um conselho? Permaneça na verdade. Diga para ele assim: viva a verdade. E para encerrar, diga para ele: ame a verdade. Então, voltando aqui para a carta de João, aleluia, voltando para a carta de João, entendemos que essa é uma carta que traz despertamento para os cristãos de todos os tempos. Por quê, pastor? É porque, meu irmão, ela traz o chamado a uma vida de obediência, pureza e esperança, de sermos como Cristo quando Ele se manifestar, e isso nos leva ao processo da purificação. Como diz a palavra, aquele que é puro purifica-se ainda mais. Por quê, meu irmão? Porque o Senhor, nosso Deus, Ele é puro. Aleluia. E isso está aqui no versículo de número 3, que nós lemos. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo, Ele é puro. Mas vamos aprender rapidamente algumas coisas em relação a esse texto que nós lemos. Versículo 1 da primeira epístola de João, capítulo 3. Põe para nós aí, por gentileza. Isso. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. E seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Queridos, aqui eu aprendo
que nós precisamos ter a compreensão exata de quem nós somos, ou daquilo que a Bíblia diz que somos, e jamais abrir mão dessa nova identidade que temos em Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1, 12 e 13. Não, 12 e 13, isso. Vamos lá. Porém, alguns creram nele e o receberam. Oh, aleluia, isso aconteceu comigo e você. E a estes, volta lá no 12, isso, receberam. E a estes, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem deu esse direito? Diga, Jesus. 13. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles, aleluia, aleluia. Aí você vai trazer à sua memória aquilo que está lá no livro do profeta Jeremias, que antes de você ser concebido no ventre da sua mãe, antes que seus pais pensassem em você, Deus já conhecia até os seus ossos que ainda não estavam formados. Oh, aleluia, Jesus. Isso. 2 de Coríntios 5,17 diz assim: e assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Querido, viver com Cristo é isso, é viver uma novidade de vida, é viver uma vida transformada. Oh, aleluia. Versos 2. Isso, versos 2 de 1 João 3. Isto, verso 2. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. 3. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe, não, aí está João, eu quero 1 de João, por gentileza, capítulo 3, versos 2, agora o versos 2, isso. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus. Você pode dar mais um glória aí? Mas ainda não sabemos o que vamos ser, porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Eu aprendo aqui que eu preciso manter essa esperança viva em meu coração, esperança na salvação e na vida eterna que nos está prometida, e aí nós vamos ter a oportunidade de vermos o Senhor Jesus tal como Ele é. Oh, glória! Coloca para mim aí, por gentileza, Filipenses 3:21. Aleluia, Pai. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que Ele tem para dominar todas as coisas. Vê para mim também Colossenses 3:4, coloca aí por favor, Colossenses 3:4. Cristo é a verdadeira vida de vocês. Meus irmãos, percebeu que coisa forte aí? Eu vou repetir isso. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Hein? Isso aqui é um motivo suficiente para você adorar incansavelmente ao Senhor todos os dias da sua vida. Oh, Senhor da glória, todos os dias. Aleluia. Coloca aí também o versículo 3 ao 6. Isso. Não, lá do 1 de João, capítulo 3, versos 3 ao 6. Isso. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. 4. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. 5. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. 6. Assim,
Quem vive unido com Cristo não continua pecando, porém quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Jesus amado, queridos, sabendo que a santificação é um processo diário, nós devemos abandonar o pecado e não permitir que ele prevaleça em nossa vida. É preciso eu e você estar firmes para sempre dizer não para o pecado e sim para Deus. O verso 7 e 9, nós observamos aqui que os filhos de Deus não se deixam enganar, eles sabem como devem viver. Aqueles que insistem em viver no pecado não são filhos de Deus, porque os filhos de Deus vivem na direção do Pai e sabem distinguir o certo do errado. Coloca, por favor, o versículo 10. Aleluia. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama seu irmão, não é filho de Deus. Então, queridos, é possível entender que os filhos de Deus são pessoas que, a exemplo de Cristo, fazem o que é correto. Aqui também nesse versículo está a diferença entre um e outro. E aí eu te pergunto, o amor está presente aí no seu coração? Vou perguntar mais uma vez, o amor está presente no teu coração? Então saiba que, segundo a palavra, você é filho e filha de Deus. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Coloca o versículo 11 para mim, por favor. Isso. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Olha que interessante. Os filhos de Deus não apenas ouvem a palavra, mas recebem a palavra e amam praticar a palavra. Os filhos de Deus não permitem que a palavra entre por um ouvido e saia pelo outro, não. Ele ouve a palavra, armazena a palavra em seu coração e procura viver esta palavra. Oh, aleluia! Alguém certa feita me fez a seguinte pergunta: pastor, é possível notar alguma diferença entre a pessoa que serve a Deus e a pessoa que não o serve? Entre aquele que vive um relacionamento sincero com Deus, que ama a sua palavra e busca a sua presença, e que aquele que age de maneira completamente contrária? Eu disse, sim, é possível. E sabe por quê? Primeiro, porque os filhos de Deus são aqueles que aprenderam a lutar constantemente contra os desejos da carne, para que eles nunca sejam vencidos pela carne. Segundo, os filhos de Deus têm como alvo a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. Coloca Gálatas para mim, capítulo 1, versículo 10, por gentileza. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se tivesse, eu não seria servo de Cristo. Quando eu li esse versículo, Caio, é como se eu tivesse sendo conduzido a Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 24, quando Paulo, com toda a seriedade, propriedade e verdade, ele diz: mas em nada considero a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar da glória de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Terceiro,
Os filhos de Deus são guiados pela palavra mediante o Espírito Santo. Por isso que lá em Salmos 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina os meus caminhos. Vai vendo a diferença. Os filhos de Deus têm como prioridade absoluta em suas vidas: Senhor, a cumprir a vontade do seu Senhor. A diferença é que os filhos de Deus sentem prazer em orar, em adorar e ter intimidade com seu Senhor. Vou repetir isso. Filhos de Deus têm prazer, aleluia, em orar. Eu sei que você sabe, temos quartos de oração, temos momentos de comunhão no templo. Eu creio que você na sua casa está sempre em comunhão com o Senhor. Mas são características encontradas, Caio, na vida de um verdadeiro filho de Deus. A alegria em estar em oração, a alegria em entoar hinos, cânticos de louvor ao Senhor e de permanecer em obediência à sua palavra. Oh, aleluia, Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Ao passo, meu amado irmão e minha irmã, que os filhos do diabo são diferentes. Eles são aqueles que cedem facilmente os desejos da carne, aceitam ser dominados pela vontade da carne e não pela vontade de Deus. Filhos do diabo são esses, aqueles que buscam a aprovação e aceitação dos homens, buscam a glória para eles mesmos. Esses são guiados por influências externas e não pela palavra e pela vontade de Deus. Aqueles, meus irmãos, que não são filhos de Deus, mas são filhos do diabo, levam a vida sem compromisso algum com a verdade e se apoiam na sua própria vontade. Então, meus amados irmãos, para viver a vida cristã, a pessoa ela precisa estar preparada para escolher entre servir a Deus, como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ou então servir ao diabo. É preciso saber escolher entre viver na luz ou viver na escuridão. Aleluia. É preciso estar com o coração cheio de amor e não cheio de ódio. É preciso viver na presença do Espírito da verdade e não na presença do Espírito do engano, do erro. Oh, aleluia. Deixa eu aproveitar que você está olhando para mim. Fala assim: pastor. Você tem uma voz tão linda, fala mais alto. Pastor, eu entendi. E eu aceito esse desafio de ser filho de Deus. Aconteça o que acontecer, pastor, eu não vou abrir mão de ser filho de Deus. Sabe o que é gostoso no Evangelho? É que cada dia, na presença do Senhor, nós aprendemos. Eu vou repetir. A cada dia na presença dEle, nós aprendemos mais. Oh, Jesus Cristo, aleluia. Lembrando, irmãos, que aquele que ama esse mundo não ama a Deus. 1 de João 2,15: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Então, é preciso entender que realmente não há meio termos. Ou amamos e servimos a Deus, ou não.
Outra coisa, para encerrar aqui, quem confessa que Jesus é o Messias, oh, glória a Deus, isso já foi dito aqui nesta noite através do louvor. Quem confessa que Jesus é o Messias e entrega de coração a sua vida a Ele, passa a viver em comunhão com o Pai, ama o Pai e passa a ser chamado de filho de Deus. Irmãos, eu quando estava orando na madrugada, meu Deus, está um calor aqui em cima. Quando eu estava orando na madrugada e pedi uma palavra para Deus, eu perguntei para o Senhor: Senhor, é esta palavra mesmo, Senhor? Porque realmente é uma palavra impactante, ela é confrontadora. Sabe, é muito bom, irmãos, quando nós somos confrontados por ela. Sabe por quê? Porque quando nós somos confrontados por ela, o nosso caráter cristão vai sendo ainda mais moldado. Essa palavra é tão poderosa. O Evangelho em si é tão poderoso, que a Bíblia diz que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cadê o ministério de louvor? Vem para cá, vamos. Se coloque sobre os seus pés. Eu louvo a Deus quando eu consigo entregar uma mensagem dentro do tempo. Eu não gosto de passar e nem de enfadar